mensagem número 2, que está então ainda no capítulo de número 1, agora no versículo 6 até o versículo 11. Então, Atos, a igreja em ação, Atos capítulo 1, do versículo 6 até o 11, uma rápida, um subtítulo na verdade, né? Que é Atos, a igreja em ação, vai ser o tema da série toda. Como a gente fez todo o Evangelho de Lucas, agora vamos fazer o livro de Atos dos Apóstolos. Então, a ascensão do Senhor é o que nós vamos falar nessa manhã, sobre a ascensão do Senhor, as últimas palavras de Jesus aos discípulos e a promessa do Espírito. E aí então nós temos o texto. Se você tem a sua Bíblia, prefere ler na sua Bíblia, ou se você preferir ler aqui. Semana passada eu havia colocado um fundo amarelo, não ficou tão legível, e hoje então eu troquei ali a cor do fundo para facilitar a leitura de vocês. Que nos diz então a palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 1, do versículo 6 até o 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Então a porção que nós vamos meditar hoje é essa. Os primeiros 5 versículos eu já falei na semana passada, que na verdade o Lucas, né? O Dr. Lucas, o médico que escreveu o livro de Atos, ele dá então, porque o livro de Atos na verdade é uma carta que ele escreve a um amigo chamado Teófilo, e ele conta no primeiro livro, que é o Evangelho, ele conta a história de Jesus, e no segundo livro ele conta a história da igreja. Esse é o primeiro historiador oficial da igreja. Eu estou lendo agora, nesse exato momento, nesses dias, eu estou lendo o livro História Eclesiástica do Eusébio de Cesareia, um livro que é lá do 3º século. E é engraçado que eles sempre dizem: Eusébio de Cesareia foi o segundo historiador oficial da igreja. Sempre o segundo. Por quê? Porque o primeiro está aqui, Lucas, no livro Atos dos Apóstolos. E os primeiros 5 versículos, ele conta para Teófilo, melhor, ele relembra aquilo que ele havia escrito no primeiro livro, e agora então o propósito do segundo. E aí, diante desse texto que nós lemos, o primeiro capítulo de Atos, na verdade, ele vai falar do finalzinho da vida de Jesus, do ministério terreno de Jesus com os seus discípulos, especialmente com os 12, que agora já não são mais 12, né? São 11, vocês devem lembrar desse detalhe. Então, o livro de Atos, que é a história da igreja, na verdade ele finaliza os evangelhos, porque ele conta esses últimos momentos, esse tom de despedida, os últimos conselhos, né? A grande comissão que a gente lê lá em Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, estão nesses diálogos finais de Jesus com os seus discípulos. E aí então, nós nos deparamos com essa passagem, e aí, como introdução, nós vamos falar o seguinte: a partida de Jesus gera um clima de emoção e incertezas, mas deixa uma promessa que fará toda a diferença na vida dessas pessoas simples, que irão impactar o mundo de sua época. Então, traçaremos esses paralelos, despedida e promessa, desafio
e exortação. E obviamente, né, que quando a gente fala sobre uma promessa que vai impactar o mundo de sua época, é o evento da descida do Espírito Santo, que nós vamos meditar hoje. Vamos dar assim uma pitadinha, um pouquinho sobre o assunto, mas será o tema para os próximos domingos. Então, seria interessantíssimo que vocês estivessem aqui sempre todos os domingos, né, para que acompanhassem a linha de raciocínio. Vamos meditar um pouquinho. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a pergunta errada. Vocês perceberam que Jesus está falando coisas muito significativas. Ele disse, eu estou pensando naquele primeiro trecho de 1 a 5 que nós meditamos na semana passada. Ele disse o seguinte, que João batizou com água, o batismo cristão que nós fizemos aqui há poucos dias, né? Há 2 semanas nós batizamos 2 irmãos aqui, enchemos a piscina, mergulhamos ele na água, que é a prática cristã do batismo. Jesus está falando, olha, João batizou vocês com água, mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. E aí essa terminologia, batismo com o Espírito Santo, ela gera inúmeras páginas de livros teológicos e muita discussão ao longo da igreja, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também nas próximas semanas. Mas aí Jesus está falando sobre um tema importantíssimo, e aí alguém, e o texto não diz quem, mas alguém, eu imagino assim, levanta a mão e pergunta, tá, Jesus, mas quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Que é o que nós encontramos aqui. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E aí, para que vocês entendam o significado dessas palavras e, consequentemente, o significado da resposta de Jesus, é importante a gente entender um pouquinho da história, né? A Palestina, Israel, hoje reconhecido como um país, nessa época era uma província romana, chamada a província da Judéia, né? Judéia, Galileia, Samaria, eram províncias romanas. Desde quando o povo voltou do cativeiro, que é o final da nossa Bíblia no Antigo Testamento, eles foram dominados primeiramente pelos persas, depois eles foram dominados pelos gregos, um ilustre personagem, Alexandre o Grande, vocês vão lembrar desse detalhe na história, ele julgou, né, subjugou os judeus por um período, depois ele morre, ele tem uma vida bem curta, ele morre, os seus generais continuam dominando a Palestina, primeiro os Ptolomeus, com a sua base no Egito, e depois os Seleucidas com a sua base na Síria, dominaram os judeus. Aí os judeus tiveram um cheirinho de liberdade por um período de tempo, que é a história da revolta dos Macabeus, você deve conhecer essa história também. A Bíblia Católica, inclusive, tem um livro chamado Macabeus, né, que conta um pouco dessa história. A revolta dos Macabeus, e aí depois, no último século antes de Cristo, os judeus, eles caíram sob o domínio dos romanos. Lá pela década de 60, não lembro se foi ano 68 ou 64, mas enfim, década de 60 antes de Cristo, o general Pompeu e as suas tropas, as tropas romanas, invadem aquela região, e aí quando Jesus nasce, o imperador é César Augusto e os judeus estão debaixo do domínio romano. E aí tem toda aquela questão que vocês vão lembrar, alguém chega com uma moeda e pergunta para Jesus, Jesus, nós devemos pagar impostos a César ou não? Tentando criar ali uma situação, uma armadilha para poder denunciar Jesus aos romanos. Aí Jesus diz, olha, de quem é a imagem na moeda? É de César. Então deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. E os judeus, eles viviam debaixo de uma promessa messiânica. Eles esperavam um Salvador. O problema é que o conceito de Salvador, hoje, quando a gente fala sobre Salvador, nós estamos tratando de um conceito espiritual. Quando um pastor, quando um pregador fala, olha, você precisa ser salvo,
não significa que a pessoa esteja se afogando e alguém precise jogar uma boia, né, um salva-vidas. Não é nesse sentido, é num sentido espiritual. E aí é um assunto para um outro momento. Mas quando os judeus pensavam na salvação vinda do Messias, essa palavra Messias ou Cristo são sinônimos, né? Depende da tradução. Eles esperavam um rei libertador que viria e que iria levantar a espada contra o Império Romano e que, a exemplo dos dias dos Macabeus, eles iriam expulsar as tropas inimigas do seu território e aí eles teriam completa e total liberdade. Mas Jesus sempre deixou claro que ele não veio para travar uma batalha, ele não veio para fazer uma guerra política de um reino contra outro, ele não veio para trazer libertação política, ele veio para falar de um problema muito maior do que um domínio político, ele veio falar do problema do pecado humano, porque o ser humano em algum momento ele vai se deparar com o Criador e ele vai prestar contas da sua situação. E se você é um leitor da Bíblia, você vai entender que nós temos muito mais débitos do que créditos. E essa equação, ela nunca vai dar certo, porque sempre chegaremos diante de Deus devendo alguma coisa. Ah, mas eu fui bom, eu dei cesta básica, eu levei agasalho na igreja, alimento. Não é o suficiente. Não vai ser suficiente. Se nós não estivermos agarrados debaixo do sacrifício de Jesus, nada disso vai ser suficiente. E aí então, Jesus sempre deixou claro, o meu reino não é daqui, o meu reino não é desse mundo. Quando Jesus estava preso, ele disse para as pessoas que prenderam ele, para o próprio Pôncio Pilatos, eu estou tentando lembrar o ofício, o procurador romano Pôncio Pilatos, ele disse, olha, se eu quisesse, eu daria uma ordem agora e viriam legiões de anjos e me tirariam das tuas mãos. Mas não é esse o objetivo. A ideia é justamente ir até a cruz e morrer para pagar os pecados das pessoas, né? De todos aqueles que vão crer e serão salvos pelo sacrifício de Cristo. Então, Jesus sempre falou isso. De repente, Pedro puxa a espada no dia que estavam no Getsêmani prendendo Jesus e corta a orelha de um soldado do sumo sacerdote, de um servo do sumo sacerdote, e Jesus manda Pedro, guarda a tua espada, quem vive pela espada morrerá. Então todo o contexto nos faz entender, e Jesus sempre deixou claro isso, Jesus não veio para ocupar o trono de César, Jesus não veio para tirar os romanos do seu país, Jesus veio para nos perdoar os pecados. Mas vejam a mentalidade dos judeus, a mentalidade, os próprios discípulos mais chegados, a quem Jesus chamou de apóstolos, né? Designou como apóstolos, eles ainda depois de 3 anos, quase 4 anos caminhando com Jesus, eles ainda não tinham entendido, eles ainda imaginavam, agora Jesus vai descer do céu, porque esse é o trecho da ascensão, né? Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, estava conversando com eles já ressurreto há cerca de 40 dias, e aí eles ficavam naquela expectativa, a qualquer momento Jesus vai dar uma ordem e nós vamos avançar contra os soldados romanos e vamos ter a nossa tão sonhada liberdade política, porque havia aquele orgulho de ser judeu, né? Nós não somos escravos de ninguém. Pega o Evangelho de João e vocês vão ver isso no capítulo de número 8, quando Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí um rabino judeu diz o seguinte, mas nós não somos escravos de ninguém. Que orgulho, né? Eles pagavam diariamente impostos a César, mas ele dizia, nós não somos escravos de ninguém, porque tinha esse orgulho de não servirem a povo nenhum. E no decorrer da história, vocês sempre percebem que, ou melhor, vocês vão perceber que Deus sempre permite que eles sejam escravizados por outros povos, pelos egípcios, pelos assírios, depois pelos babilônicos, depois pelos persas, por conta da rebeldia, do pecado e da desobediência deles, né? E aí Jesus então vai responder a esses
homens. A resposta de Jesus não está aqui na projeção, mas você encontra na sua Bíblia o versículo seguinte que Jesus diz para eles: não compete a vocês saber épocas, datas que Deus estabeleceu para fazer todas essas coisas. A pergunta errada: nós olhamos para o texto e nos admiramos com o que os apóstolos estão perguntando, mas vocês percebem que nós também de vez em quando estamos totalmente fora de foco. Nós estamos perguntando questões que não são significativas à fé cristã. De vez em quando, alguém me vem com algumas perguntas sobre os dinossauros, sobre quantos animais tinham na arca, ou se o vinho que Jesus tomava tinha teor alcoólico ou não. A gente frequentemente está assim com as nossas perguntas muito fora de contexto. E uma delas é em relação à volta de Jesus. Vocês perceberam nesse texto que Jesus diz assim: não compete a você saber os tempos e as épocas? Em outra passagem, Jesus já havia dito que ninguém sabe quando ele vai voltar, nem os anjos sabem quando ele vai voltar, mas de vez em quando alguém dá uma data. Olha, Jesus volta em 2012, o mundo acaba no ano 2000. E aí tem algumas denominações que se dizem cristãs, que inclusive vivem fazendo cálculos, porque tantas semanas do livro de Apocalipse somadas com tantas semanas do livro de Daniel, menos tantos dias do jejum de Jesus no deserto, é igual a tá aqui, achamos a data, pronto. Mas será que é isso que a Bíblia quer nos mostrar, para que nós vivamos aqui cavocando e tentando fazer cálculos mirabolantes para saber, será que Jesus volta esse ano? Aí de repente o mundo entra em colapso porque tem uma pandemia mundial. Pronto, agora, Jesus volta esse ano. Mas nós nos esquecemos que nesses 2000 anos de história cristã, quantas pandemias já existiram? Aí de repente alguém lá resolve que vai mandar uma bomba para o país vizinho. Aí alguém diz: olha aqui, ó, pronto, é o final do mundo, porque a Coreia do Norte, a Coreia do Sul e não sei mais quem aqui. Gente, quantas guerras nós já tivemos desde de Jesus até agora? Então assim, nós precisamos ter coerência com essas questões e não ficar perguntando aquilo que não é significativo, né? E não viver. Agora, eu estou falando de algo bem recente, teve um conflito lá, Israel e Palestina, pronto, Jesus está voltando, porque Israel e Palestina estão lutando. Eu não estou com o meu discurso dizendo para vocês que Jesus não vai voltar. Óbvio que ele vai voltar porque ele falou que iria voltar e eu acredito na palavra dele sendo verdade. Agora, o que eu não devo fazer é tentar encaixar as peças desse quebra-cabeça. E se você é pai, mãe, e em algum momento da vida você sentou para montar um quebra-cabeça com os seus filhos, vocês vão ver que lá quando eles eram bem pequenininhos, eles pegavam uma peça que não encaixava e eles tentavam forçar ela a encaixar. Quem já passou por isso, né? Aí você tem que explicar: não, essa peça não é aqui, ó, porque se tem que fazer força, é porque é a peça errada. Em teologia, irmãos, é exatamente a mesma coisa. Se nós temos um conceito que a gente precisa forçar o seu encaixe, é porque aquela peça não é dali. Se eu tentar forçar com cálculos, menos isso, mais aquilo, então é porque não é isso que nós precisamos fazer. E ficar tentando descobrir se o mundo acaba agora ou daqui a 200 anos não é nosso papel. Se Jesus volta hoje, amanhã ou daqui a 10 anos também não é nosso papel. Existem outras coisas mais importantes para discutirmos. E é isso que o texto está nos mostrando. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E nós estamos sempre querendo saber, será que Jesus está voltando? E aí eu faço a seguinte linha de raciocínio. Bom, vamos supor
que sim, que seja agora, essa semana. O que nós faríamos se nós tivéssemos a resposta para isso? Né? O mais óbvio seria nós tentarmos levar a nossa vida cristã de maneira mais radical possível. Radical não no sentido negativo da palavra radical, mas quando eu digo radical, é ser um cristão de verdade. Né? E é incrível que as pessoas que defendem essas teorias de conspiração e tantas outras coisas, né, que realmente é o fim do mundo, aquela coisa toda, eu vejo elas produzindo muito pouco no reino de Deus. Se de fato elas estivessem certas que esse é o final de todas as coisas, elas deveriam ser as primeiras a estarem pregando o evangelho, se comprometendo com a igreja e vivendo intensamente os últimos dias da sua vida. O livro Atos dos Apóstolos, ele é um livro que fala de um grupo de pessoas que vivia intensamente para Jesus. Vocês sabem por que eles viviam intensamente para Jesus? Porque eles tinham essa expectativa de que Jesus pudesse voltar a qualquer momento. E nós não podemos perder esse sentimento. Não podemos ter aquela postura de relaxar. Faz tanto tempo, né? Acho que não vai ser agora. Nós deveríamos ter uma postura de viver a nossa fé, na verdade, a nossa vida. Se nós adotássemos isso, viver a nossa vida cada dia como se fosse o último, eu tenho certeza que nós teríamos atitudes diferentes em relação ao próximo, em relação à família, em relação a casamento, em relação a filhos, em relação ao nosso trabalho, a tantas coisas. E é isso que o Evangelho nos ensina, a vivermos a nossa vida aqui, estudar, trabalhar, construir, tudo isso, mas não nos apegarmos a nada que está aqui, porque pode ser que tenhamos o nosso último dia. E a morte, que é um assunto tão delicado que ninguém gosta de falar sobre isso, é um exemplo para nós. A gente está discutindo se Jesus volta hoje ou se volta daqui a 10 anos, mas de repente ele pode voltar para mim ainda hoje, porque pode acontecer algo comigo e eu vou partir, e é algo que é inevitável, né? Como diz o ditado, basta estar vivo. Então eu tenho que repensar a minha vida e não fazer a pergunta errada. Não é se Jesus volta em 2012, 2020, se os cálculos da profetisa fulana de tal estavam certos ou não. A própria Bíblia disse que nós não deveríamos fazer cálculo algum, que nós não deveríamos ir atrás de uma data. E é impressionante como essas questões atraem público. Se eu dissesse hoje, lá na internet, que eu sou o guru da sabedoria holística, e que eu tenho a data da volta de Jesus, ia ter gente me seguindo. E eu espero que não fosse nenhum de vocês aqui, pelo amor de Deus. Né? Mas ia ter gente que iam ser os seguidores do guru da sabedoria holística que sabe a data da volta de Jesus. É impressionante como tem esse tipo de coisa. E aí eu quero que vocês olhem, se vocês puderem depois, leiam o contexto dessa passagem aqui de João 21, versículos 21 e 22. Eu não coloquei o texto todo para não ficar extensa a projeção, mas nesse contexto aqui, Jesus está falando para os discípulos, o Evangelho de João registra as últimas palavras de Jesus com os discípulos, e ele diz para Pedro: Pedro, quando tu eras mais novo, tu mesmo te cingias a ti mesmo, mas virá um tempo em que outros te cingirão, e estenderão as tuas mãos. E aí o próprio autor diz assim: falou desta maneira para mostrar com que tipo de morte que Pedro deveria glorificar ao Senhor. Então está falando da crucificação do apóstolo Pedro, que acontece décadas depois, segundo a tradição cristã. Só que daí Pedro ficou chateado. Jesus só falou da morte dele, não falou dos outros. E aí Pedro sabia que Jesus e João eram muito próximos, né? Tanto que a Bíblia aponta para o apóstolo João como o discípulo amado. E aí Pedro, talvez motivado pelo ciúme ou não sei, ele olha para João e diz assim: e esse aqui, Senhor? E quanto a este? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Gente, que resposta dura,
educada, obviamente. Acho que alguém falou esses dias aqui na igreja, né? As respostas de Jesus não eram grosseria, né? Mas que resposta? Tipo assim, Pedro, vai cuidar da tua vida, Pedro. Para de se importar com os outros, Pedro. O que tu tem que ver sobre a morte de João? Cuida da tua vida. Tu tem algo para fazer. Siga-me. Então Pedro, quando ele ouviu a respeito do futuro dele, ele queria estar, mas e João? Quem é pai de mais de um filho sabe disso, né? Fulano lava a louça, tá, mas e o outro ali, vai fazer o quê? Tu tá de castigo, mas a fulana também fez, ela não vai? Eu falo isso porque eu tenho um irmão mais novo, e esse foi um conflito na minha casa, né? Durante toda a vida em que estivemos com os nossos pais lá na casa. Então, tá, mas e ele? Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até a minha volta, isso não é problema teu. Vai cuidar da tua vida. Então, não façamos, irmãos, as perguntas erradas. Em segundo lugar, o texto fala sobre um devido propósito. Mas propósito de quê? Né? O propósito a respeito do poder do Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse assunto é tema de muito debate, muita discussão sobre o que é o poder de Deus, o que é o poder do Espírito Santo. As igrejas evangélicas são divididas, existem as igrejas pentecostais, existem as igrejas neopentecostais, existem as igrejas ultra power, hiperpentecostais, né? E existem as igrejas tradicionais que aí cometem um outro erro, se fecham totalmente para qualquer experiência emocional, qualquer sentimento, não pode nada, não pode sentir nada, não pode falar nada. E o livro de Atos é o livro que é base, nós vamos discutir esse assunto juntos. E inclusive, no mês de julho, nós vamos retomar os nossos estudos bíblicos aqui na sexta-feira, né? No mês de julho, então, nas sextas-feiras voltaremos a estudar juntos e vamos já voltar a fazer as cartas do apóstolo Paulo, como fizemos em 2019 e um pouco de 2020, vamos entrar em primeira e segunda epístola de Paulo aos Coríntios, e a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ela fala sobre essa questão dos dons do Espírito, profetizar, falar em línguas, interpretar línguas, visões e etc e tal. Então, seria muito interessante vocês acompanharem para que nós cresçamos juntos. Mas uma coisa, só como um resumo para nós, esse Espírito que haveria de descer, como uma profecia do profeta Joel no Antigo Testamento, e que se cumpre na igreja, no capítulo 2 do livro de Atos. Por que que Deus mandaria o seu Espírito? Essa é uma questão que a gente precisa pensar, né? E aí, se você for na internet, você escrever lá, culto pentecostal, você se assusta com as coisas que você vê ali. Pessoas rodopiando, correndo, caindo, gritando, pulando, crises de histeria, total descontrole das faculdades mentais, e aí nós que somos cristãos evangélicos, nós servimos de piada para as pessoas que não têm a mesma fé que nós por causa desses acontecimentos. Por que que nós precisamos ter o poder de Deus? Para soltar o Hadouken lá, soltar o poder no outro lá, como a gente vê no desenho animado, no filme, enfim, não tem absolutamente nada a ver com isso. A resposta, ela está nesse versículo. Vocês vão ser cheios do poder de Deus para quê? Para serem minhas testemunhas, para testemunhar aos outros. Sim, os dons do Espírito, eles existem, eles são contemporâneos, eles ainda fazem parte da vida da igreja hoje, mas o poder de Deus não é para fazermos barulho, não é para nós sairmos por aí mostrando, olha, Deus me deu esse dom. Não foi isso. É para que essas pessoas fossem testemunhas de Jesus
E se você viu lá na capa, né, que até foi um trabalho do nosso irmão Natan ali, do tema, você vai ver que tem umas plaquinhas na frente da igreja, né? Jerusalém, Judéia, Samaria. E é isso que acontece com essa igreja aqui, que começa em Jerusalém, com essas pessoas, aproximadamente 120 pessoas, que vão incendiar o mundo, inflamar o mundo da época, tá, gente? Que era norte da África, Ásia e Europa, tá? Ainda não se tinha conhecimento amplo que temos hoje. Então eles saem dali da sua localidade pregando, testemunhando Jesus, e a igreja vai crescendo e chega até nós. E nós, os batistas independentes, recebemos então, o Brasil recebeu a visita dos missionários suecos em 1912, onde a nossa história começou. E as outras denominações, a batista brasileira, a presbiteriana, os luteranos, enfim, cada um tem a sua história, o período de evangelização do Brasil. Tá? Uma curiosidade nesse texto aqui, essa palavra aqui, testemunha, a palavra grega que é traduzida para nós como testemunha ficou tão fofinho, gente. Só que lá no texto grego está escrito mártur, que é de mártir. Né? Aí você lê esse texto, que coisa linda, eu sou uma testemunha de Jesus. Só que a palavra usada ali no texto por Jesus, vocês vão ser meus mártires em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e no mundo todo. Ou seja, vocês estão dispostos a morrer por mim? Vocês têm consciência disso, que vocês vão sair pelo mundo todo e que vocês não vão ser populares, nunca serão. Vocês serão presos, vocês serão apedrejados, Estevão no capítulo 6, 7. Vocês vão ser presos, chicoteados, decapitados, crucificados de cabeça para baixo, como Pedro, que eu já mostrei para vocês no texto de João. Né? Então, qual que era a motivação dessa igreja? A igreja primitiva, como nós chamamos, né? Uma igreja abnegada, que abriu mão de tanta coisa por amor a Cristo. E quanto que nós precisamos aprender com eles, principalmente no que diz respeito a abrir mão, porque nós vivemos uma era hedonista, individualista, que se não for confortável, não for do jeito que a gente gosta, a gente não vai. Então temos muito a aprender. Então o propósito do poder de Deus na vida da igreja, daqueles primeiros irmãos, era para que eles fossem testemunhas de Jesus, ainda que isso custasse as suas vidas. Ainda que custasse as suas vidas. E aí eu pego um texto do próprio livro de Atos, só para vocês verem e entenderem a linha de raciocínio. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, saiu correndo, fazendo pirueta na igreja. Não é isso. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, e aqui começa então o discurso de Pedro, um dos discursos de Pedro. Então, o poder do Espírito Santo na vida da pessoa, ele existe para produzir, então, a pregação do Evangelho, o discurso para o não crente, para que ele possa ser salvo. E agora, por último, a atitude esperada. Bom, daí Jesus faz uma promessa para eles: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês vão ser minhas testemunhas e tal, e de repente vai subindo. E ele desaparece na nuvem, a ascensão ou assunção de Jesus, como queiram. E aí então, nos diz o texto que, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. O que isso tem a ver? E o que isso tem a ver com o tema, né, do tópico, a atitude esperada? Esses 2 seres, 2 homens, algumas versões de Bíblia trazem 2 varões, né, a maneira antiga de se referir ao homem,
são seres angelicais, tá? Você fizer um estudo, uma análise aqui, você vai entender que não eram pessoas, eram seres angelicais que foram usados por Deus nesse momento para transmitirem um recado, uma mensagem aos discípulos. Jesus está subindo e Deus já prevê isso, né? Deus já prevê, já manda os anjos ficarem ali de prontidão, porque quando Jesus estiver subindo, eles vão precisar ter mais uma mensagem de despertamento, além de todas aquelas que Jesus já havia dado. E aí eles estão lá olhando, né? Admirados, Jesus está subindo, que emoção, que coisa mais linda, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Mas aí aqueles homens, aqueles seres angelicais dizem para eles: por que vocês estão olhando para o céu? Ou seja, né, em outras palavras, eu vou parafrasear um pouquinho aqui, vocês vão ficar só olhando? Vocês vão ficar aí de braço cruzado só olhando? Esse Jesus que subiu, ele vai descer. Mas enquanto isso não acontece, vocês têm o que fazer. Vocês têm uma tarefa, vocês têm uma missão. Vocês não devem ficar agora só admirados olhando, né, e não ter o que fazer. Isso, para mim, tem muito a ver com a teologia. Tem pessoas da área da teologia que se admiram demais com o texto sagrado, e estudam livros e mais livros, mas a pergunta é: o quanto que essas pessoas produzem no reino de Deus? Eu já estou assim, saturado desses teólogos de rede social, de internet, que tem uma resposta para tudo. Aí tu vai verificar quem é a pessoa, na igreja dele, ele não é uma pessoa que ajuda o seu próprio pastor. Ele não está envolvido em algum projeto da igreja, ele não se envolve financeiramente, ele não se envolve com a mão de obra, ele não se envolve com nada. Mas lá na internet, ele critica todo mundo, porque o Edir Macedo, porque não sei o quê, porque o outro. Ok, eu também não concordo com essas pessoas. Mas só ficar admirando a teologia bíblica, a teologia reformada, sem fazer nada no reino de Deus, não é definitivamente a resposta. Não é. Por que vocês estão aí só olhando? Vocês têm algo para fazer. E aí eu tenho um texto aqui de Lucas capítulo 2, eu tenho a impressão que eu já preguei esse texto, de Lucas capítulo 12, que fala da parábola do servo fiel, que o seu senhor se retira e deixa ele com uma tarefa. E quando o seu senhor volta, ele está engajado na tarefa. Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. E aí eu pergunto para vocês e pergunto para mim também. Lá no início, no primeiro ponto, nós discutíamos sobre a volta de Jesus, se era para agora, se era para daqui a 30 anos, ou enfim, não sabemos para quando. Mas a questão é, quando isso acontecer? Quando, ou melhor, como ele vai nos encontrar? Vai nos encontrar de braços cruzados, somente olhando, assistindo, discutindo, fazendo perguntas erradas? Ou vai nos encontrar envolvidos, trabalhando, feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar? Nós não sabemos, eu falei e eu repito, nós não sabemos quando haverá todo o desfecho do plano e do propósito de Deus, mas uma coisa precisa ficar clara para nós: nós precisamos nos envolver na obra de Deus, né? Remangar as mangas, tirar a mão do bolso, agir, fazer, não ficar discutindo, fazendo pergunta errada, ou entendendo totalmente errado os propósitos de Deus em relação ao seu poder e ao seu Espírito para nós. É agirmos, trabalharmos, nos envolvermos. O poder do Espírito é o que gera a ação, e esse é o tema da série, né? A Igreja em Ação. O poder do Espírito é o que gera a ação da e na igreja. É o que gera a ação da igreja lá para fora e na igreja. Aqui dentro também precisamos nos movimentar. Domingo que vem nós continuaremos no
a partir do versículo 12. E aí eu deixo aqui para vocês uma provocação. A escolha do 12º apóstolo. Hoje, existem apóstolos? Ou apóstolos foram somente aqueles primeiros lá? Nós vamos falar sobre isso no domingo que vem.